Olá! Começa agora mais uma edição do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, o qual eu tenho a alegria de compartilhar a apresentação com o Dr. Rogério Mártir. Olá, Rogério! Tudo bem, Silmara? Mais um programa e hoje o programa está supimpa, ó, esse termo é bom, né? Supimpa. Estamos aqui hoje com a doutora Selma Regina Grossi, minha querida amiga, colega de diretoria, tesoureira, mulher que cuida do dinheiro da OAB Guarulhos, né? E com mãos de ferros, né? Com responsabilidade total. E a doutora Selma veio bater um papo com a gente hoje sobre estabilidade no emprego. Ela que é advogada, professora, especializada em direito do trabalho, vai dar para a gente aqui dicas, conceitos, exemplificar aí o que é a estabilidade no emprego, né? Como é que funciona isso, né? Tudo bem, doutora Selma? Tudo bom, doutor Rogério, tudo bem, doutora Silmara? Tudo bem. É com muita satisfação que eu estou aqui, agradeço imensamente o convite e vamos ver o que nós podemos contribuir aí para esclarecimento com relação à estabilidade e no emprego. E é com muita satisfação mesmo que eu estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Vamos começar, né, explicando ao nosso telespectador o que é a estabilidade no emprego. Ok, né? Doutora. A estabilidade no emprego, na realidade, como é que ela funciona? É uma proteção que o trabalhador tem e, inclusive, limita o empregador em realizar o seu pedido de demissão. Então, podemos resumir assim, é a garantia que o empregado tem de permanecer no trabalho contra a vontade do seu empregador. É até meio estranho, né? Porque o empregador é o que manda, mas existem alguns direitos que são assegurados por lei que veda a dispensa dele em algumas situações, e aí que é a chamada estabilidade. Essa estabilidade, ela é temporária, né? Ela não é uma estabilidade definitiva, ela é por um período, né? Por um período. Falando um pouquinho disso, vamos falar da estabilidade da gestante, que acho que é uma das mais famosas, Das né? mais famosas. Quando está grávida não pode ser mandada embora, Não né? pode, verdade. Como é que funciona isso, Selma? A estabilidade da gestante, como é que ela funciona? A lei assegura que ela inicia-se da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, neste período, é a chamada garantia da estabilidade provisória e ela não pode ser demitida, porque a lei visa assegurar a garantia no emprego. Então, a gestante não pode ser mandada embora. Isso também, em 2006, foi estendido às empregadas domésticas, em que antes nós falávamos o seguinte, a doméstica não tem problema, hoje nós temos que tomar muito cuidado também com a empregada doméstica. Por quê? Porque ela também está protegida constitucionalmente, porque a estabilidade da gestante é uma garantia constitucional. Então, vai do início da gravidez, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Lembrando que existem algumas convenções coletivas da categoria, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e que, às vezes, a estabilidade da gestante ainda vai um pouquinho mais, ainda tem mais 2 meses, 3 meses. Então, temos que tomar bastante cuidado. Interessante. E durante o contrato de experiência, funciona da mesma forma? Não. Durante o contrato de experiência, o que acontece? As estabilidades, elas servem para que não se rompa o contrato de uma forma abrupta, digamos assim. Então, de repente, opa, vou romper o contrato. Então, quando o contrato é por prazo indeterminado, os trabalhadores são assegurados com essa chamada estabilidade. Se, porventura, o contrato for a termo, com data de início e data de término, então vamos imaginar o seguinte, o empregado ele já tem ciência do dia de começo de trabalho e o término do trabalho dele. Então, portanto, ele não é assegurado. A estabilidade em contratos a termo, que são aqueles por prazo determinado, e a experiência é justamente um desses, aí pode ocorrer a demissão, sim. Pode ocorrer a demissão, a não ser que o contrato tenha uma prorrogação. Se ele passar um dia, ela passa até aquela estabilidade que ela não teria direito, ela passa a ter. Ok. As pessoas às vezes confundem a estabilidade gestante com a licença maternidade. E é diferente, né? É bem diferente, é que elas correm juntas. Aí fala 120 dias, 5 meses, né? Fala um pouquinho Verdade. sobre isso. Tá.
A estabilidade, ela vai, nasceu o bebezinho 5 meses após o parto. A licença maternidade, como é que ela funciona? No 8º mês de gestação, a mãe se afasta e aí por 120 dias ela fica recebendo essa chamada licença maternidade. Então, a licença é o período que a mãe tem para amamentar o bebê, ficar justamente com a criança, e tanto é que ela retorna da licença e ainda tem mais pelo menos 1 mês de estabilidade, se ela saiu no finalzinho dos 9 meses. Caso contrário, se ela tenha saído com 8, ela vai retornar ao trabalho e ainda vai ter mais 2 meses de estabilidade. Por isso que muitas mães costumam esperar e falar, olha, vou ficar aqui, vou sair da empresa e vou direto para o hospital, né? Justamente que é por quê? Para que ela possa ficar mais tempo com o bebê. Quando ela retorna, a estabilidade dela ainda resta um pouquinho, pelo menos, mas tem diferença. A licença maternidade é o direito que ela tem de permanecer afastada em casa, recebendo salário, contando o tempo de serviço para isso. Porém, é a parte boa, né? Ela fica em casa, não trabalha, mas recebe o salário, né? Seria um exemplo, digamos assim, de interrupção do contrato de trabalho. Por que que interrompe? Tem salário, não conta o tempo de serviço e não tem trabalho. Então, quer dizer, ela não necessita estar trabalhando nesse período. Doutora Selma, uma curiosidade. E se a empregada descobre que está grávida após a rescisão do contrato? Como é que funciona isso? O que ela pode fazer para... Perfeito. Isso acontece com bastante frequência, porque, na realidade, como a lei assegura do conhecimento da gravidez, então, quer dizer, do momento que ela souber, né, que está grávida, inicia-se o direito dela. E muitas vezes a mãe realmente não sabe que está grávida. E se ocorrer a demissão nesse período? Hoje nós já temos uma súmula e temos decisões nos tribunais onde eles estabelecem o seguinte, de que o desconhecimento do empregador, porque antes funcionava assim, eu não avisei o meu patrão. Então, como ele não sabia, não gerava o direito a ela retornar ao trabalho, certo, ou a ter a estabilidade. Hoje, se ela descobre depois que saiu da empresa, o que eu acho que seria interessante fazer? Ela pode notificar a empresa através de um telegrama, de uma carta, comunicando, mandando uma cópia do exame, avisando que ela está grávida e que ela não poderia ser demitida. Se a empresa optar por readmiti-la, ótimo, senão só buscando a justiça. E é uma garantia muito importante, né? Porque, imagina só, a pessoa acabou de ter o bebê, retornou à empresa e é demitida, né? Sim. Imagina que situação, como é que cria essa criança, como é que... Então, a estabilidade ela tem uma função de proteger o emprego e também uma função social. Para poder dar paz de espírito, né? Para a pessoa, sim, poder realmente trilhar esse caminho, esse pós-parto, essa criação, isso com uma certa segurança, né? Segurança, tranquilidade. E existem também outras situações que geram estabilidade. Sim. Elenca para a gente, Selma, algumas outras situações que geram aí estabilidade no emprego. Ok. Uma das outras estabilidades também que ocorre com muita frequência é a estabilidade do empregado que sofre um acidente de trabalho. Aí, se me perguntarem, todas as pessoas que sofrem acidente de trabalho têm direito à estabilidade? Aí nós vamos responder, depende. Por que depende? Porque muitas vezes, esse acidente de trabalho, a lei estabelece o seguinte, ele precisa permanecer afastado pelo menos mais de 15 dias. Então, se ele ficou afastado com menos de 15 dias, a lei não assegura e não gera a ele o direito da estabilidade. Então, se ele permanecer mais de 15 dias afastado, aí ele vai entrar no auxílio doença acidentário, a partir do 16º dia. Aí, independente dele receber benefício ou não da Previdência Social, a lei assegura, que é o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que é a lei dos benefícios previdenciários, o que ela estabelece? Que ele tem estabilidade de 2 meses após a alta médica. E por que isso é importante? Porque às vezes o empregado fica 4, 5 meses afastado, quando ele retorna, é a mesma situação da doméstica, da gestante, que retorna. Aí tem um filho para poder criar, voltou e a empresa demitiu. E esse ficou afastado, embora ele esteja recebendo, como a gestante também está recebendo,
mas aí a empresa demite. E dependendo do acidente de trabalho que ele sofreu, pode ocorrer algumas sequelas. Então, esse acidente de trabalho pode ser tanto no local da empresa, como este acidente de trabalho pode ser de trajeto, indo ao trabalho ou retornando ao trabalho. Eu tenho mais algumas perguntas aí envolvendo a questão do acidente de trabalho, mas agora a gente precisa fazer uma pausa para o nosso intervalo. Ok, O papo vamos lá. mas... Tá certo. Muito bem, se você quiser ser nosso anunciante, colaborar aqui com Direitos e Deveres, você pode fazer contato pelo telefone 2468-8199, ou ainda direto lá na casa do advogado, né, Rua Luiz Facini, número 16, ou ainda por e-mail. Mande um e-mail querendo aí ser nosso colaborador. Direitos e Deveres, @oabguarulhos.org, né? .org.br, né? Direitos e Deveres, @oabguarulhos.org.br, ok? Voltamos já já.